Olá, eu sou o evangelista Diógenes e eu vim hoje aqui trazer uma mensagem de Deus rumo ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre os incentivos à coleta ou à obra do Senhor. Irei ler aqui na palavra de Deus em 2 Coríntios, que é a carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 9, versículo 6 em diante, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Aqui o apóstolo Paulo, autor e escritor desta carta, ele destaca que uma lei universal, aquele que faz muito, produz muito, tem um retorno também em abundância. Aquele que produz pouco, que faz pouco, pouco também colhe. E na obra de Deus não é diferente. Aquele que se empenha e trabalha por fazer bastante, por ajudar, por incentivar, por doar, por se entregar a Deus, tem também contrapartida, recebe dele com fartura, em abundância. Mas aquele que pouco trabalha, pouco produz, também vai colher pouco. E isso é uma regra que não temos como fugir dela. E diz assim o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Olha que interessante. Ele diz aqui para cada um contribuir segundo o propósito do seu coração. Primeiro, você não pode fazer as coisas para Deus, contribuir na obra do Senhor por necessidade. Eu estou precisando ganhar algo, então eu vou doar algo para Deus, porque Ele vai me dar e aí eu vou ser restabelecido, ressarcido. Não podemos tentar fazer uma troca, uma permuta com Deus. Não é certo. E Deus não aceita que nós façamos troca com Ele, pois não é assim que Deus trabalha, não é assim que Ele nos ensina na sua palavra. Então não pode ser por necessidade. E nem também pode ser por vanglória, para mostrar para outros que eu sou bom, que eu faço, que eu contribuo bastante. Não é assim que é um coração puro, sincero diante de Deus. Cada um deve contribuir como propôs no seu coração, conforme um propósito, um desejo que tem no seu coração de contribuir com a obra de Deus, fazendo o que é agradável ao Senhor, ajudando as pessoas, contribuindo para a obra do Senhor. Porque Deus, Ele se agrada daquele que dá com alegria. Então você não tem que dar mais do que você propôs, nem a menos, mas sim aquilo que é o seu propósito, que você tem com o Senhor, de contribuir. Por isso eu tenho que pedir a Deus que me dê um coração com vontade de contribuir cada vez mais, com alegria, para que eu tenha recompensa de toda boa obra que eu fiz para o Senhor. Diz assim o versículo de número 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Se você quer fazer a obra de Deus, quer contribuir, quer ajudar, fazer obra de piedade, de caridade, ajudar as pessoas que são necessitadas, que estão precisando, ou contribuir mesmo com missões, ou na própria obra do Senhor, os seus dízimos, ofertas, avulsas, para isso você tem que pedir a Deus que Ele te abunde cada vez mais, que Ele faça com que você tenha cada vez mais, sempre, para você poder em todo o tempo estar contribuindo com o seu coração. E o Senhor diz na sua palavra que fiel ao pouco, ao muito te colocarei. Então, se você é fiel ao pouco, conforme você vai contribuindo com o coração alegre, feliz na presença de Deus, Ele vai te dando mais e mais, te enriquecendo abundantemente, para que você sempre possa contribuir mais. E quando nós falamos em contribuir, nós podemos estar falando em dinheiro, podemos estar falando no nosso tempo, podemos estar falando em fazermos algo na obra de Deus. Ajudar as pessoas é muito mais do que apenas contribuir com recursos financeiros. Muitas vezes você ajudando, fazer algo para esta pessoa, você também está contribuindo com a obra do Senhor. Diz assim, no versículo 9, conforme está escrito,
espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha só que interessante. Aqui ele está falando de uma promessa que espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que doa aos pobres, que ajuda os necessitados. A Bíblia fala muito sobre ajudar os órfãos e as viúvas, que eram na época do primeiro século, no período da Bíblia, num todo, as pessoas que tinham necessidades, forasteiras, viúvas, os órfãos, as pessoas que tinham enfermidades, eram pessoas carentes, necessitadas de ajuda, de uma contribuição, até mesmo financeira, para poder se reerguer ou se manter. E a Bíblia nos ensina, nos exorta, nos admoesta que devemos ajudar as pessoas, estender as mãos. O Senhor nos chamou para que nós possamos dar fruto. E dar fruto digno de arrependimento é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não está ligado a fazer nada apenas para nós, mas também contribuir para outras pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo ao próximo, eu ajudo ao próximo, eu contribuo com o meu próximo em alguma coisa, de alguma maneira. Por isso devemos sempre estar contribuindo na obra do Senhor para ajudar a desenvolver a obra de Deus em todo o âmbito, seja dentro da igreja ou fora dela, numa ação social também. Diz assim o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha que interessante. Quem que dá a semente e o pão? É Deus. É o Senhor que nos dá. E o que é a semente e o que é o pão? A semente, ela serve, é o grão que serve para você semear. E o pão, Deus dá para você comer. Você não semeia o pão, assim como você não come a semente. O pão está se referindo ao que Deus dá para a sua vida, para seu sustento, para seu alimento, para se manter, você e sua família. Então Deus te dá o pão para você comer. Eu não posso pegar a minha renda, o meu recurso financeiro da minha família, da minha casa e doar. Não. Assim como eu não devo pegar a parte que é para eu doar para o Senhor e eu usufruir dela para mim, para minha vida, para minha família, não. Então Deus te dá o pão para você comer. O pão são as necessidades vitais e básicas das nossas vidas, como moradia, seria de alimentação, para nos manter, não é verdade? E isso tudo é o pão, é o que Deus nos dá. E a semente é o recurso que Deus nos dá para abençoar outras vidas, abençoar a obra do Senhor, para contribuir na casa de Deus. Então devemos separar essas duas coisas. E a Bíblia diz que Deus que dá o pão e a semente. E conforme eu vou semeando na obra dele, ele vai aumentando a minha sementeira, para que eu possa contribuir mais e mais. Eu sempre tenho a semente e jamais acabe. Olha que interessante. Repetindo o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Sabe o que é o fruto da vossa justiça? É o resultado da obra que você está fazendo de caridade, obra de piedade, ajudando as pessoas, ajudando na casa de Deus. Então esse fruto são as obras de justiça que o apóstolo Paulo diz aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Versículo 11 diz assim: em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha, em tudo sereis enriquecidos. Ou seja, Deus vai te abençoar de todas as maneiras, em todo o âmbito da sua vida. Ele vai te prosperar, não vai deixar faltar nada, vai te enriquecer, te abençoar, para que possa ser dado graças a Deus por esta obra que é feita, pela contribuição, pela ajuda que você faz, que você contribui na casa de Deus. E o versículo 12 diz assim: a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, olha que interessante, mas também transborda em muitas graças
que se dão a Deus. Olha, a ministração desse serviço, ajudar o pobre, ao necessitado, as obras de caridade, obras de justiça, ela vai suprir a necessidade dos santos, ou seja, vai ajudar pessoas a se manter vivas, a sobreviverem, a ter recursos, a poder se manter, não é verdade? E isso vai fazer com que essas pessoas agradeçam a Deus pela sua vida, por esta obra que você está praticando. Nisso a obra de Deus é concretizada na sua vida e na vida de quem é ajudado também. E o nome do Senhor glorificado, e ele se alegra com essa tal prática, com essas atitudes. Diz assim também o versículo 13: visto que esta ministração prova que sois obedientes e seguis o evangelho de Cristo, eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. Novamente, visto que essa ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. Olha que interessante. O Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho de boas novas, é um Evangelho onde é semeado a palavra de Deus, é semeado a ajuda, recurso às pessoas. Jesus, quando veio à terra, ele veio trazer salvação, ele também trouxe pão para as pessoas que estavam com fome, trouxe cura para aqueles que estavam doentes, trouxe libertação para aqueles que estavam possessos de demônios, transformação para a vida daquelas pessoas que estavam perdidas. E por isso que nós também devemos praticar atos de justiça, para que o Evangelho de Jesus Cristo se cumpra em nossas vidas, onde nós semeamos a palavra de Deus, lembrando que nós plantamos, a semente vem de Deus, e quem dá o crescimento é Deus. Então toda glória e louvor é dado ao Senhor. Por causa disso, nós somos instrumentos do Senhor para ser usado por Ele na sua obra, na sua casa, da maneira e da vontade, da multiforme graça de Deus. Ele, pela sua misericórdia e graça, Ele nos usa. Para isso nós temos que contribuir, para isso nós temos que ir dar fruto, nós fomos chamados por isso, temos que lembrar do que Jesus nos disse. Então, para que o Evangelho do Senhor possa ter um efeito eficaz na vida das pessoas, nós temos que praticar boas obras, crer no Senhor Jesus para a salvação e praticar boas obras, porque a fé sem obras ela é morta. E para eu provar a minha fé, eu tenho que ter obras. E o que seria obras? São exatamente as atitudes que eu pratico no reino de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, cumprindo seus mandamentos, e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo, ajuda ao próximo. Quem ama o próximo, se entrega ao próximo. Quem ama ao próximo está disposto a estender a mão, ajudar com recursos, com toda a força, vigor, em tudo que é necessário e preciso para que o próximo se erga, para que o próximo se restabeleça. Lembra da parábola do Senhor Jesus do bom samaritano, onde o bom samaritano pegou aquele homem, cuidou dele, levou para a hospedaria, deu dinheiro para que cuidasse dele. Ele praticou obras de justiça, atos de caridade, de piedade, e assim devemos ser também para com o nosso próximo, ajudando em tudo, manifestando o dom de Deus em nossas vidas. E qual é esse dom? Nós veremos logo após. É a caridade, é o amor. E diz assim o versículo 14: e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Olha que interessante, quando você ajuda alguém, você contribui, você abençoa uma vida, essas pessoas vão agradecer a Deus primeiramente e depois vão orar por você, para que Deus te abençoe cada vez mais e você possa contribuir cada vez mais. E isso faz com que seja um ciclo virtuoso na obra de Deus, onde você abençoa uma vida e essa vida te abençoa. E assim Deus, vendo isso, Ele vai frutificando, aperfeiçoando o amor dEle na sua vida. E vai te prosperando em tudo, em todas as áreas da sua vida. Ele vai fazendo crescer, prosperar, abençoar. E ele finaliza aqui o capítulo 9, no versículo 15, dizendo assim: graças a Deus pelo seu dom indescritível. E qual é o dom indescritível do Senhor? É o amor, é a caridade.
Para isso nós somos chamados, para amar a Deus e ao nosso próximo. Esse amor é um dom indescritível, inefável. Não dá para descrever com palavras como é bonito, como é perfeito o amor, a caridade que nós exercemos para com outras pessoas. E nisso o Senhor nos aperfeiçoa, nos abençoa. Nisso Ele prova o seu amor para conosco. E quando nós amamos o nosso próximo, contribuímos na obra do Senhor, ajudamos, ofertamos na obra do Senhor com nossos recursos, com nossos bens, isso nós provamos a Deus que nós temos devoção a Ele, comunhão com Ele, intimidade com Ele, nos entregamos a Ele, estamos ofertando nossa vida a Ele e Ele nos retribui muito mais. Por isso devemos contribuir com a obra do Senhor, sabendo que vale a pena. Fazer a obra de Deus é algo muito lindo, é algo maravilhoso e é o dever de todo aquele que segue a Jesus Cristo, poder semear na sua palavra, semear na sua presença, semear com pão, semear com a semente, semear com a sua vida, com tudo que Deus te deu. Você deve entregar ao Senhor, ofertando de coração, para que Deus possa te abençoar. Eu peço ao Senhor que cada dia mais e mais te prospere em tudo, não deixando faltar em nada, e que você possa contribuir com o coração, com alegria, para que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre você e toda a sua família. E que Deus te abençoe.